Vamos para o nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E no quadro Saúde, agora eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Stephanie Coutinho Sesta, médica ginecologista obstetra, cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Neto, boa noite, Maria. Eu sou Stephanie Coutinho Sesta, ginecologista e obstetra, especialista em pré-natal de alto risco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gravidez de alto risco. Pois é, gravidez de alto risco, o tema hoje é esse, né? Eu já pergunto para a senhora, quando uma gravidez pode ser considerada de alto risco? Então, Neto, a gravidez de alto risco, a gente classifica de 3 maneiras, né? Uma mulher que já tinha alguma patologia pré-existente e ela engravida, né? Uma mulher que já teve uma gravidez prévia e teve complicações nessa gravidez e tem uma segunda gestação, ou uma mulher que não tem nenhuma patologia, não teve nenhuma gestação prévia e durante a gravidez ela começa a ter algumas complicações, né? Então por exemplo, né, vou começar a exemplificar, uma mulher que tem doença pré-existente, uma mulher hipertensa, de longos anos, ou diabética, que ela tem hipotiroidismo, né, ou alguma outra patologia da tireoide. Então, essa mulher ela tem uma doença pré-existente e aí ela opta por engravidar. Então, ela já tem uma patologia, nós consideramos ela de alto risco. Ou não, é uma mulher que não tem patologia nenhuma, mas tem uma história prévia de abortos de repetição, ou na gravidez anterior ela teve uma hipertensão e depois ela ficou bem sem se tornar hipertensa, ou ela teve diabetes numa gravidez prévia, ou uma patologia de líquido, ou o bebê nasceu muito pequeno, ou foi um parto prematuro, e aí ela engravida. Então, ela não tem patologias nenhuma patologia, mas ela engravida, né? Essa é uma outra classificação que a gente tem. E tem aquela gestante que é saudável, não tem nenhuma patologia, e durante a gravidez a gente começa a observar algumas alterações. Ela desenvolve uma hipertensão, ou desenvolve uma diabetes, uma glicemia alterada, ou ela começa a ter alguma patologia de líquido amniótico, muito líquido amniótico, ou pouco líquido amniótico, ou alguma patologia placentária, uma placenta mais baixa, né? Ou o bebê não está crescendo, então aí a gente também considera essa gestante de alto risco. Ótimo. Doutora, agora falando um pouco da questão do pré-natal, né? Existe alguma diferença, né, nessa avaliação do pré-natal habitual, né, normalmente, ou de uma paciente de alto risco? Então, a grávida de risco habitual é aquela que ela vem para o pré-natal e não tem nenhuma patologia, e durante o pré-natal ele vai evoluindo bem, sem intercorrências. Então, esse pré-natal, a gente segue conforme o Ministério da Saúde recomenda, né? Que são consultas mensais, a partir de 28, 32 semanas quinzenais e depois de 36 semanas semanais. A gestante de alto risco, ela durante o pré-natal, ela requer um atendimento, consultas um pouco mais frequentes, né? A cada 3 semanas, a cada 2. Às vezes eu vou fazer uma modificação da medicação, preciso ver ela na próxima semana, semanal. Tem alguns exames que são exames diferentes dos exames que nós pedimos numa rotina de pré-natal básica, né? Então, é um pré-natal de maneira diferente, é um pré-natal diferenciado, sim, tanto na frequência das consultas, quanto nos exames que são solicitados. Muito bom. Doutora Stephanie Coutinho, Sesta médica ginecologista e obstetra da cooperativa Unimed Piracicaba. Outra dúvida, doutora. Há maneiras de evitar que a gravidez torne-se de alto risco? Então, Neto, aí depende, né? Porque tem grávida que tem uma patologia pré-existente, e daí isso eu não tenho como mudar, né? Eu não consigo mudar isso nela. Mas tem grávidas que a gente percebe que durante a evolução da gravidez, ela adquire alguns hábitos, ganho de peso exagerado, por exemplo, né? Uma alimentação inadequada. E aí ela ganha um peso exagerado e se torna hipertensa ou se torna diabética. É claro que ela tem uma predisposição, mas talvez um estilo de vida melhor, talvez tornasse essa gravidez mais saudável. Então, a gente tem sim, mas com modificações de estilo de vida. Eu não consigo mudar o que ela tem de genética, de hereditário, na verdade, não genético. De hereditário eu não consigo mudar. Mas eu consigo mudar o estilo de vida dela. Então, eu posso fazer uma
algumas orientações para que ela tenha uma gestação mais saudável e com menos riscos na gravidez. Perfeito. A gente continua aqui com a doutora Stephanie Coutinho Sesta, ginecologista, obstetra e cooperada da Unimed Piracicaba. A gente vai para o intervalo rapidinho, na sequência tem mais um pedaço aí de entrevista com a doutora, tirando todas as dúvidas sobre gestão de alto risco. A gente vai para o intervalo e volta já. Para a Unimed Piracicaba, cada dia é uma nova oportunidade. Cada cliente uma conquista. Cada desafio, uma motivação. Foi assim desde o primeiro dia. E sempre será. Sua saúde é o que nos motiva a inovar, aprimorar e crescer. Unimed Piracicaba, 50 anos. Uma história com começo, meio e vida. Voltamos com o programa Piracicaba agora, o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, hoje recebendo aqui a doutora Stephanie Coutinho Sesta, médica, ginecologista e obstetra cooperada da Unimed Piracicaba. Doutora, mais uma pergunta aqui. A mamãe que está com sobrepeso deve fazer exercícios físicos durante a gravidez? É claro que cada gravidez tem uma avaliação do obstetra, né? Se a grávida pode ou não realizar atividade física. Isso tem que ser bem conversado com o médico dela. Mas o ideal, né, é que ela nem engravide com sobrepeso ou obesa, né? Que ela já tenha um hábito, que ela vá numa consulta prévia, numa consulta pré-concepcional que a gente fala, faça os exames, seja orientada em relação à dieta, se for necessário um encaminhamento para uma nutricionista, um hábito de uma atividade física, inclua isso na sua vida. E depois disso, engravide. O ideal é isso, que ela engravide já consciente, sabe? Tenha uma pré-concepção, assim, uma orientação pré-concepcional. Isso é muito importante. Então, para o casal, né, que está pensando em engravidar, ter filhos, o ideal é que passe por uma consulta com uma especialista, né, doutora? Ai, Neto, Na consulta, a gente mostra um pouquinho do que é o pré-natal, né? Do que é a vida de uma grávida, né? Como que vai se desenrolar esse pré-natal, o que é importante para ela ter uma gravidez saudável, como se alimentar, o que evitar, porque tem muita grávida que tem que evitar algumas coisas, né? Qual tipo de alimento evitar, qual medicação ela pode usar. Tem pacientes que usam algumas medicações que não podem durante a gravidez, né? Qual a atividade física mais recomendada? Como que estão os exames de rotina? Está tudo em ordem, né? O Papa Nicolau, as mamas, está tudo bem para engravidar? Está saudável? Fazer um exame físico, né? Um exame físico geral, ginecológico. E, além disso, ser orientada em relação ao pré-natal, o que é o pré-natal, o que é uma gestação saudável. Se precisa ou não tomar alguma vitamina antes, né? Quais vitaminas tomar e que dose que ela pode tomar, né? Que tem... o ideal é que seja uma gravidez planejada, com uma consulta pré-concepcional bem realizada. Ótimo, perfeito, doutora. Agora, vamos falar um pouco também da mamãe que tem, né, essa gravidez de alto risco, mas está pensando também na possibilidade do parto normal. Então, quem tem gravidez de alto risco pode ter parto normal, doutora? Durante o pré-natal, essa assistência pré-natal numa gravidez de alto risco, a gente busca isso, uma gravidez saudável, um bebê saudável, né, para que ambos estejam bem e para que o parto normal seja realizado. Então, a nossa intenção é que o parto normal, sim, seja realizado e, sim, uma mulher de alto risco, uma gravidez de alto risco, pode ter um parto normal. É claro que há algumas intercorrências durante a gravidez e isso é avaliado, mas a nossa busca durante toda a assistência pré-natal, prezamos isso, o parto normal. Muito bom, doutora. Doutora conosco aqui, Stephanie Coutinho Sesta, médica ginecologista, obstetra, cooperada da Unimed Piracicaba. Muito boa a sua participação, esclarecendo para as mamães, para os papais, para as futuras mamães e papais, todo o cuidado que tem que ter com a gestação. Doutora, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, Neto. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. E boa noite. Obrigado, doutora. Você acompanhou, então, o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.